comecei a fazer novela. Comecei a fazer uma novela e aí o Wolf Maia me viu fazendo um bico, porque eu não tinha emprego. Então, eu fui lá no tal do teatro, fiz o Mágico de Oz, falaram, ó, estão precisando de uma bruxa meio rave, era uma cantora de rock, que era cantora de ópera. Eu falei, cara, vou lá fazer essa doideira. Era uma doideira, era uma bruxa muito doida, que tocava guitarra. Aí eu fiz. Vou lá, vou fazer esse troço, né? Aí, dali que o Oswaldo me chamou e falou, não, você tem que continuar a fazer isso, né? Muito legal. Tem que continuar a fazer isso. E aí o Wolf Maia fazia uma peça com a Tânia Alves à noite. E esse Mágico de Oz era um infantil de tarde. Aí ele olhou e falou, vou te chamar para fazer minha novela. Eu falei, olha, eu não sou atriz. Eu não tenho registro de atriz, eu não sou, não se preocupe. O nome do personagem, inclusive, é Fifi. Foi uma novela chamada Hipertensão, que ficou 1 ano em cartaz, isso em 87, por aí. E aí eu falei assim, não, mas acontece que eu não sou... Não, mas minha filha, você está dizendo não. Eu estou chamando você para fazer uma novela na TV Globo. Tá maluca? Aí eu falei, tá bom. Fui. Ó, assim, mano. Fui assim. Eu não aguento. Fui igual a doida. Maluca de recurso. Então eu vou. Exatamente. Não, então eu vou. Como por ter nascido? Encontrei foi legal, fiquei... Quem era minha parceira de cena era a Lília Cabral. Nossa. Que deu maior força pra mim, que inclusive eu morava longe. E aí ela falava, não, vai passar o final de semana lá em casa. Aí ela me recebia na casa dela. Como é que ela fala? É que ela fez ela fez sem querer, O jeitinho da mão foi muito igual. Muito parecido. Tá vendo como que eu te falei? Sem querer você sem imita. querer, foi sem querer. E aí, dali foi. Aí, quando acabou a novela, eles não me contrataram, a TV Globo não me contratou para fazer outra novela. Mas aí, o Chico me chamou para fazer a escolinha. E o Coisinho, o Carlos Nóbrega, me chamou para fazer. Gênio. O Carlos Alberto, ele é uma loucura, cara. Eu fiz a praça um tempo. Foi. E eu sempre falo assim, o quão é impressionante que cada um ali decora o seu texto e ele decora o texto de todo mundo. E passa, né? E passa o texto antes que todo mundo recebe, todo mundo no camarim. Ele só pede... A única coisa que ele pede, tipo, a ajuda de Dália, aquele papel pra quem, né? O papel que fica assim com o texto, explica pra galera. Texto, Ele só pede quando precisa de alguma deixa específica, de alguma palavra específica, porque senão ele não pede. Tipo assim, não, Carlos Alberto, eu preciso que você termine a frase com a palavra mesa. Tá bom, aí ele só pede pra colocar lá isso, só pra ele lembrar que na construção que ele vai fazer na mente dele, a frase tem que terminar com mesa. Fora isso... Ele é generoso Você demais. decora seus 5 minutos, ela decora o dela, você decora... E ele decora o programa inteiro. É impressionante. É sim. E é de uma generosidade, um carinho com as pessoas, super... Nossa, eu não tenho que falar do Carlos Alberto. Eu também não tenho, ele é não. Incrível. Ele só ficou com muitos ciúmes depois, quando eu saí. Quando você saiu? Nossa. Você saiu e foi pra onde? Eu fui pra Globo. Eu voltei pra Globo. Bom, filha casa torna. E lá fiquei. Mas já fui pra TV Cultura, eu já fiz um programa na TV Cultura. Eu era um OVNIs na TV Cultura. O que você fez lá? Eu fiz um programa que era assim, não tinha patrocínio, não tinha nada. Eles falaram assim, Fafi, a gente vai fazer 16 edições só. Eu morava no Rio, e eles falaram assim, a gente queria você. Eu digo, mas aqui na TV Cultura, não é. A gente faz um programa de auditório. Tá bom. E cada dia eu vinha do jeito. Por exemplo, assim... Olha, o que é a pauta? A pauta da semana que vem vai ser o Zé do Caixão, você vai entrevistar o Zé do Caixão. Claro que eu me vestia de mortiça para receber o Zé do Caixão. Então, eu fazia umas coisas assim, fazia umas imitações. Atenção! Eu me vestia de chacrinha, jogava livro! Não tem bacalhau, tem livro! Aqui é TV Cultura, mas Como chamava esse programa? Alô. Alô. E olha só, é claro que a gente não conseguiu patrocínio nenhum. É claro que a gente não conseguiu patrocínio. Mas isso foi por causa da época, que se fosse depois, vocês conseguiriam patrocínio. Se fosse agora... Demorou um pouco para as pessoas aceitarem a zoeira como um produto. Exatamente. Né? Eu tive muito esse tipo, eu tive muito problema de preconceito, de me fazer feia, sabe? Não é que eu seja bonita, nem tenho orelha igual a da Ivete, mas... cara, eu vou te contar, eu era bem gata, sabe? Estilosa, assim, tal... que eles faziam de possível para enfeiar a gente. Porque tinha uma coisa que a mulher, para participar de um programa de comédia,
ou ela era Você a sabe gostosa É. de biquíni enquanto o cara fazia a piada, É. ou ela era a Caricata. desdentada, lá, 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 extremamente caricata. Então, era assim, não tinha uma pessoa normal. Não. Como tem o homem normal, a mulher normal É. nos programas de humor, né? Começou a deixar de existir isso quando veio a Lolô, a Heloísa Perricê, porque não tem como Maravilhosa. deixar ela feia. E não tem Ingrid como. Guimarães, né? É. E a Ingrid, exatamente. Então, elas duas, a Ingrid, pelo contrário, a Ingrid, quando começou, era bem feinha. Depois ela ficou uma mulher minha. Maravilhosa. Olha, a primeira peça que elas escreveram, a gente fazia escolher junto. Aí elas faziam assim. A gente chegava, parecia um colégio mesmo. A gente chegava, entrava no coisa, aí elas jogavam assim, um esquete. Vê se isso é bom. Eu falei, pergunta pra Deus, que era pro Chico. Ele falou, não, ele falou que é bom. Agora a gente precisa saber de uma mulher, vê se é legal. Aí eu lia e falava, pô, isso aqui é do cacete, os caras vão adorar isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então, aquela cócegas, né? Eu digamos assim, Nossa, eu cócegas. vi elas escreverem, eu vi elas fazendo. E elas perguntavam pra vocês. Perguntavam pra que mim, demais. nossa, as meninas eram maravilhosas. Daí pra Geniais, frente, é. elas Perguntaram pra Deus e pra deusa, né? É verdade. Ué, tinha que dar os dois Pro aval. pro pai e pra mãe. Pro pai e pra mãe. Pro pai e pra mãe. Né? Você sabe que eu tive uma paquera com o Chico, né? Não Foi, não sabia, é assim, acontece. porque ele era namorado de uma mulher chamada Aldine Miller, maravilhosa, linda, gostosona, que fazia as Divorciada! Orelha feia. coisas. Ai, nada, a mulher era uma coisa. Só que ele estava numa época que ele queria ter filhos, queria ter mais filhos, porque o sonho dele era ter uma menina. E a gente começou, aí ele terminou com ela, Eudine? com a Aldine. E aí a gente começou. Eu não era nem da escolinha ainda. Eu ainda era da praça. E ele trabalhava num teatro chamado Teatro da Lagoa, que era 2 quadras de onde eu morava. E eu ia sempre para lá. E a gente começou uma coisa, mas ele já falou logo: eu quero ter filhos, não sei o quê. Eu falei: ui! Passou um mês, ele falou: vou casar com a Zélia Cardoso de Mello. Eu digo: como? Foi assim. Falou: vou casar com a Zélia. Homem rápido, né, gente? Ele era rápido. Olha só, ele era tão charmoso, tão interessante, que ele tinha quem ele queria. Não, e a pessoa engraçada, eu sei disso. Nós engraçados somos melhores do que de cama que tem. Porque a pessoa ri e esquece que você não é bonito. É a vantagem. Não, eu tô falando sério. A Cris fala como se ela fosse A feia. Eu amo isso. Não, a pessoa não precisa ser feia, entendeu? Mas a pessoa. A gente sabe onde ganha, onde perde, tá tudo certo, entendeu? Bota uma modelo do lado e tal, isso aqui. Só que daí a gente começa a fazer. O cara começa a rir, ele esquece. Quando vê, ele já foi, já. Entendeu? Já. Quem faz Então, e aí- Obrigada, Dani. Quem faz rir, conquista. E o Chico, além de tudo, além do Ele charme, tinha uma além de pegada tudo, boa, gente. O Boff tinha uma pegada boa. Sabe? Uhum. Tanto que nos ensaios, a primeira coisa que eu fiz, que eu aluguei um Teatro da Praia, só para ensaiar com ele. O que ele quis de produção, eu botei. Aquilo ficava cheio de mulher, de amigas. Eu falei: o que vocês vêm fazer aqui? Ai, sei lá, ele era envolvente. Sabe? Por isso que ele comeu, que eu não vou dizer, metade da TV Globo que todo mundo queria comer. Mas ele era tão discreto, tão feminino nesse sentido, Aham. sabe? Você não sabia quem ele estava pegando, assim. Eu falava: caramba, o Chico Anísio está pegando fulana. Aham, tá. Era uma coisa assim, realmente de ser um homem. Ele é Um impressionante. homem na Eu lembro concepção dele. da palavra, sabe? Que você se interessaria, que mulheres maravilhosas Aham. se Se interessaram. interessaram. Eu lembro dele naquele O Que Vi da Vida, naquele quadro do Fantástico. Sim. Cara, eu vou falar muito sério agora, vou falar olhando pra câmera. É. Se você não viu, procure O Que Vi da Vida do Chico Anísio e veja, porque aquilo é uma aula de tudo que você pode imaginar. Cara, quando perguntam pra ele, você tem medo de morrer? Ele fala: não tenho medo, não. Eu tenho pena. Eu gosto demais de viver. Cara, isso é incrível. É uma aula, né? E a hora que ele fala também dos humoristas, que ele fala assim, ninguém é insubstituível, exceto na comédia. Nunca haverá outro Carlito, nunca haverá outro Grande Otelo, nunca haverá... E daí ele fala vários, assim. E eu lembro perfeitamente disso, porque quando ele faleceu, eu postei essa frase e escrevi embaixo: nunca haverá outro Chico Anísio. Porque, cara, é impressionante. É impressionante. E eu falei isso agora, eu lembrei. Uma das coisas que mais me emocionaram quando ele se foi a capa do jornal que fizeram. Morreram Chico Anísio.